Graça e paz, meu irmão e minha irmã. Que privilégio estarmos aqui juntos nesse dia que o Senhor fez para nós, nessa noite, clamando o nome do Senhor, né? Nós já louvamos, nós já tivemos o nosso momento de louvor e adoração e agora nós estamos aqui para compartilhar uma palavra de Deus para as nossas vidas, né? De uma forma diferente, nós estamos vivenciando uma situação contrária daquilo que nós estamos habituados, né? Nós estamos acostumados a estarmos no culto, no templo, a reunirmos com os irmãos, né? Essa importância da coinonia, isso é super importante. Mas devido a tudo que temos vivido, nós, né, temos buscado no Senhor uma direção para que possamos criar essas novas formas de estarmos juntos e buscando a face de Deus. Eu queria aproveitar e pedir para você aí que está acompanhando com a gente nesse momento, se tem um amigo, né, que ainda não está conectado, compartilha com ele, convida ele. Deus tem uma palavra para os nossos corações, Deus tem uma palavra para o coração dele também. Então, se conecta aí, chama ele, chama ela, para que todos aí possam participar conosco desse partilhar da palavra do Senhor sobre as nossas vidas. Quero convidar você aí a abrir comigo a sua Bíblia, para você acompanhar conosco, para você também estar junto conosco nesse tempo, acompanhando a leitura da palavra, né? Lá em Lamentações, no capítulo 3, no verso de número 21. Então você aí que está com a sua Bíblia aí, abre com a gente, talvez o seu celular, sua Bíblia online, né? Esteja aí conferindo com a gente a leitura da palavra. Lamentações, capítulo 3, verso 21, vai dizer assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. É um texto que ele fala muito ao meu coração, pois é um texto de esperança, é um texto de motivação, é um texto que o seu cunho é dizer: no final tudo vai dar certo, no final as coisas vão acontecer, no final tudo vai passar e você vai viver o melhor de Deus sobre a sua vida. Esse texto, ele traz um ânimo para mim, ele traz uma expectativa muito forte em meu coração. E o que nós estamos vivendo nos dias de hoje é justamente um caos. Nós estamos passando por um processo que foge do nosso controle. O processo que nós passamos hoje, que é a apreensão dos nossos corações, foge do nosso controle. Hoje, quando você liga a televisão, um noticiário, ou quando você abre o seu jornal para ler, ou quando você, né, acessa por meio da internet um site de notícia, o que mais ouvimos falar nesses dias é sobre o vírus. Sobre um vírus que vai se propagar, sobre um vírus que vai acontecer. Nós ficamos temerosos, né? Começamos a tomar devidas precauções e corretamente, mas a palavra de Deus para nós é uma palavra de esperança. É uma palavra de que o Senhor está conduzindo todas as coisas e que essas coisas vão dar certo no final, né? E quando nós olhamos para a palavra de Deus, ela vem instruir as nossas vidas com relação a tantos obstáculos que nós estamos vivendo. Mas nós sabemos que na realidade também os nossos problemas não se resumem somente no coronavírus. Talvez você está aí conectado com a gente, mas você tem vivido um quadro de saúde que não tem agradado você. Talvez você recebeu aquela notícia que deu uma debilitada, a sua saúde já não está perfeita, talvez problema na crise na área financeira, problema familiar, talvez até problema com você mesmo, né? Porque nós temos visto crescer tanto o número de depressão, o número de pessoas que sentem um vazio dentro dela. Então, todos esses problemas que nós vivenciamos, todos esses problemas que é claro da sociedade, que tem batido as nossas portas, a palavra de Deus para nós nesse tempo é esperança. Esperança que no final vai dar tudo certo. Esperança porque Deus está no controle de todas as coisas. Agora, quando eu olho para esse texto, quando eu olho para tudo que esse texto quer informar para nós, amados, eu percebo que a situação que o povo de Israel está vivendo aqui é uma situação de caos total. É uma situação de adversidade, é uma situação de problema. É uma situação onde o povo sofre com algumas questões. E todas as vezes, eu costumo dizer isso,
todas as vezes que há um obstáculo na nossa vida, seja ela em todas as áreas, há possibilidade de milagre do Senhor sobre as nossas vidas. Em momento de crise, é o momento em que o Senhor levanta homens, mulheres, é o momento que o Senhor arde em nossos corações com a sua palavra, na expectativa de que tudo vai dar certo, na expectativa de que as coisas vão acontecer, de que vai fluir. Mas quando nós olhamos, amados, a questão do caos sendo instaurado, de perdermos o controle das coisas, nós começamos a ficar temerosos. E quando nós ficamos temerosos, nós começamos então a nos guardar, nos reservar e assim pode até nos distanciar daquilo que Deus tem para nós. Mas eu quero falar nessa noite sobre algumas coisas que possam nos auxiliar nesse período. A primeira coisa que eu quero falar para você é: o que você tem dado ouvido? Querido, quando nós olhamos as informações, quando nós olhamos os problemas, nós estamos alimentando em nosso coração muito mais os problemas. Eu não quero que você seja uma pessoa que desconsidere a realidade que nós temos vivido. Nós estamos realmente passando por um processo de pandemia. Nós estamos realmente com alguns problemas e às vezes isso é latente para você, às vezes isso está claro, você está passando por um obstáculo. Eu não quero que você despreze isso, eu não quero que você não considere, mas eu quero que você nessa noite possa começar a mudar a sua mentalidade, a mudar a mentalidade para entender que você vive pelo plano que Deus tem para a sua vida. Nós estamos guardados no Senhor, nós estamos debaixo das asas de proteção de Deus, e isso para nós é uma esperança, isso para nós é uma expectativa de que o Senhor está no controle da nossa vida e de que Ele está protegendo a gente. Mas quando nós damos ouvido para tantas coisas, nós começamos a perder a essência do propósito de Deus. Se você parar para observar o que nós estamos vivendo nos dias de hoje, por que há tanto pânico? Por que há tanto medo? Tantas preocupações? Um dos processos, querido, é que todo lugar que você vai, você ouve falar do vírus. Todo lugar que você vai, você ouve falar do problema. E às vezes nós fazemos isso constantemente. Damos vozes para os problemas que temos vivenciado. Quantas vezes nós estamos conversando, às vezes, com pessoas que estão fracas na fé, que precisavam retornar aos braços do Senhor, porque um dia já teve, aquele caminhar, aquela presença de Deus, mas essas pessoas, elas às vezes olham para nós e falam assim: eu não tenho força. Mas quando você vai olhar, você vai ver que ela não se alimenta de coisas que poderiam transformar a vida dela. Porque aquilo que muitas vezes nós estamos escutando, querido, isso vai direcionar a nossa vida. Se você está dando só ouvidos para os problemas, são os problemas que vão direcionar a sua vida. Quantas vezes nós não damos ouvido para as coisas que realmente podem mudar a nossa história? Então, quando o profeta ele diz assim: eu quero trazer à minha memória aquilo que me dá esperança, ele está dizendo o seguinte: há um cenário totalmente contrário daquilo que eu queria. Há um cenário totalmente diversificado e que não é o plano que eu tinha pensado para mim. E aí ele começa a dizer: eu quero trazer a memória. Por que ele quer trazer a memória? Porque na memória você arquiva as coisas que podem mudar você. E quando ele fala: eu quero trazer a memória, esse profeta está dizendo o seguinte: eu faço parte de uma história, eu faço parte de um povo que é controlado pela mão do Senhor. E o Senhor não dorme, o Senhor não vacila, o Senhor não abandona. Quando ele fala: quero trazer a memória, ele está dizendo: eu tenho um histórico. Eu quero dizer para você, amado e amada que está me assistindo agora, você tem um histórico de vida. O propósito que Deus estabeleceu para você não é o que você tem vivido, não é aquilo que você tem pensado. O que Deus tem para você é muito maior. Então você precisa começar a se alimentar de palavras que transformem a sua realidade. Começa a transformar a sua mentalidade. E como nós podemos transformar a nossa mentalidade? Se alimentando
e ouvindo direcionamento de Deus. E aí fica para a nossa reflexão, para o nosso pensamento, como está o nosso caminhar com o Senhor. Como que nós estamos alimentando a palavra do Senhor. Precisamos, amados, tirar tempo para estar com Deus. Precisamos dedicar um período fixo do nosso dia, não para ouvir notícias seculares, não para ouvir notícias do mundo somente, mas para entender o que Deus quer. Qual é o propósito de Deus para todas essas coisas? O que Deus espera da minha vida e da sua vida? Se nós queremos ter uma mentalidade transformada, para termos um comportamento de acordo com aquilo que Deus quer, nós precisamos entender o que Deus espera, o que Deus quer fazer. E isso, amado, não tem outro jeito a não ser um relacionamento com o Senhor. A não ser em uma vida de caminhada com Deus. Quando o profeta ele fala, quero trazer à memória o que me dá esperança, esse profeta ele conhece o Deus que muda a história. Ele conhece o Deus que transforma a realidade. Mas, amados, o que nós precisamos é de relacionar com esse Deus que muda a realidade. O que nós precisamos nesses dias é de ter contato com o céu. Entender o que o céu está dizendo ao nosso respeito. Nós, como igreja, precisamos trazer uma resposta a essa sociedade por meio da oração, por meio da direção do Senhor. Por muitas vezes nós pensamos que isso é perca de tempo. E muitas vezes nós tomamos decisões na nossa vida sem sequer pedir orientação do Senhor. Nós podemos ver nesses dias, e é algo perceptível, porque muita coisa vai proliferando, muita mensagem vai sendo disseminada, né? Muita coisa vai espalhando por aí. E quando nós olhamos, né, em grupos de WhatsApp, quando nós olhamos em redes sociais, nós vamos ver que as pessoas vêm trazendo informações. Cada uma coloca aquilo que o coração está desejando naquele momento. Algumas pessoas dizem que nós precisamos sair para a rua para poder orar. Outras pessoas que nós não devemos fechar a igreja. Outras pessoas dizem que é mão de Deus pesando. Nós ouvimos muitas coisas. Tem muita gente falando muita coisa. Mas a questão principal é o que Deus tem falado conosco. Porque, querido, quem pode mudar essa história é o Senhor. Você está aqui nos ouvindo nessa noite, eu quero dizer para você aí, quem pode mudar a tua história é o Senhor. Quem pode restaurar você é o Senhor. Quem pode entrar na sua casa agora e mudar a sua realidade é o Senhor. Talvez você não vive uma vida agradável na sua família. E aí você precisa entender que o Senhor pode mudar a tua história. Mas se nós não nos alimentarmos da palavra, se nós não buscarmos esse relacionamento com Jesus, nós não vamos conseguir êxito naquilo que temos buscado. Queridos, a palavra do Senhor, ela traz tantas promessas para nós. A palavra do Senhor, ela nos encoraja a vivermos o sobrenatural de Deus em todo tempo. Em vivermos a manifestação do poder do Senhor em todo momento. Mas para vivermos isso, nós precisamos de um relacionamento puro e genuíno com o Senhor. Nós precisamos nos relacionar com Ele. Nós precisamos trazer a memória de um Deus que cuida dos seus. De um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Nós precisamos entender, amados, que diante dos problemas que nós enfrentamos, só o Senhor tem palavra de vida eterna para nós. Quantas vezes você precisa de uma solução e você nem sabe o que fazer, mas quando você se aproxima de Deus, Ele orienta você e você consegue obter êxito naquilo que você tem buscado. Por quê? Porque o Senhor tem direcionado a sua vida. Agora, amados, para trazer à memória aquilo que me dá esperança, eu preciso entender sobre quem é Jesus. Porque a nossa esperança, ele está em Jesus. E para andar com Jesus, querido, nós precisamos entender que é relacionamento. Não dá para a gente poder caminhar com o Senhor se a gente não se envolve, se a gente não se relaciona, se a gente não tem um momento com o Senhor. Eu costumo dizer que todos os encontros que nós temos com Jesus,
Todos os dias que nós nos encontramos com Ele, nós precisamos sair marcados pelas características de Cristo. É impossível, amado, nós termos um encontro verdadeiro com o Senhor e a nossa mente ficar da mesma forma e o nosso agir ser da mesma forma. Nesses dias, querido, de adversidade, ele serve para poder mostrar para a gente, muitas vezes, quem nós somos. Porque é nesse momento que nós colocamos para fora, porque momentos de tensões, nós colocamos para fora aquilo que realmente nós somos, e às vezes nós temos medo, às vezes nós temos dúvida. Agora, quando há um relacionamento puro com Jesus, amados, o próprio Espírito Santo começa a nos constranger. O próprio Espírito Santo começa a nos motivar. Ele começa a gerar em nosso coração uma fé, uma convicção, uma certeza, uma mudança de postura para entender que Deus está no controle, para entender que as coisas vão fluir. Mas precisamos de nos relacionarmos com o Senhor. Para eu poder mudar a mentalidade, eu preciso conhecer quem é Jesus. Eu pergunto para você nessa noite, você que nos assiste, você tem vivenciado, você tem provado, você tem se relacionado com Jesus? Talvez nós possamos falar, não, pastor, mas eu tenho ido à igreja. Não, pastor, mas eu me envolvo nas coisas da igreja. Eu não estou falando de igreja, amado. Eu estou falando de relacionamento com Jesus. Eu estou dizendo de vida com Deus. Porque a nossa esperança, ela está no Senhor. A nossa expectativa está no Senhor. Então o que nós precisamos é da informação do céu. O que nós precisamos é do direcionamento de Deus para nós. É o Senhor que nos direciona em todo o tempo. Ele vai dizer, quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Queridos, a palavra do Senhor, ela vai falar que a nossa esperança, ela está associada à fé. E a fé está associada à não visibilidade. É legal nós pensarmos a respeito disso, porque quando nós falamos de fé, nós precisamos entender que a fé, ela não se materializa por aquilo que os nossos olhos estão vendo, porque a realidade é que você que me ouve, né, não digo na totalidade, mas você que hoje enfrenta uma adversidade, um obstáculo sobre a sua vida, você vai perceber que a realidade que você tem visto, que os seus olhos têm contemplado, é o que traz o temor ao seu coração. Mas a esperança no Senhor, ela não é pelo que os seus olhos veem. A esperança do Senhor não funciona assim. A esperança em Deus não está associado ao que você vê. A esperança em Deus está associada ao que Deus tem para a sua vida e para a minha vida. Ao que Deus tem para nós. Essa é a nossa esperança. A nossa esperança é marcada por fé. E a fé, ela precisa ser desenvolvida para as nossas vidas. E nós podemos pensar, pastor, como eu desenvolvo a minha fé? Pastor, como eu cresço na minha fé? Como eu faço para poder, em tempos de adversidade, crer e ter fé de que esse cenário vai mudar? Queridos, a Bíblia vai dizer que a fé ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Quando eu disse para vocês agora mesmo que nós não devemos descartar o que nós temos vivido e nem a realidade que está diante de nós, mas que devemos transformar nossa mentalidade, devemos pensar de uma forma diferente, é porque, amados, a nossa fé ela só vai aumentar quando nós começarmos a ouvir aquilo que o céu tem para nós. A fé sobre as nossas vidas ela vai ser crescendo a cada dia da forma como você vai alimentando. E é por isso que o profeta fala, eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Em outras palavras, ele está dizendo, eu quero começar a me alimentar de palavras de vida eterna. Eu quero começar a me alimentar daquilo que Deus já fez no passado.
daquilo que o Senhor já construiu, daquilo que o Senhor já realizou, daquilo que o Senhor já operou lá atrás. E é essa a nossa motivação. A nossa fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, amado. E quando você olha para a palavra de Deus, você vê que o Senhor sempre esteve no controle do povo de Israel. Você vê que o Senhor livrou o povo no Egito. Você vê que o Senhor tirou o povo com mão forte. Você vai ver que em todos os momentos que subjugavam o povo de Israel, o Senhor sempre tinha uma mão atenta para poder restaurar o povo, sempre tinha uma palavra para poder mudar a história do povo. Deus, ele nunca abandonou o seu povo. E quando nós olhamos para isso, nós precisamos entender, eu preciso alimentar a minha fé, e eu alimento a minha fé ouvindo a palavra do Senhor. O que Deus tem para você nesses dias, querido, você precisa ter o discernimento pela palavra do Senhor. A palavra do Senhor declara que nós somos mais que vencedores, mas nós somos mais que vencedores de verdade. Precisamos gravar, precisamos vivenciar isso. Mas podemos falar, pastor, mas o problema está aí sim, mas você é mais que vencedor. Porque você pode estar vivenciando agora um momento de dificuldade, mas Deus está no controle da sua vida e te torna mais que vencedor. Mas você é mais que vencedor não por você, querido. Essa é a chave do negócio. Nós somos vencedores por meio de Jesus Cristo. É por meio dele que nós vencemos. Então tudo que você tem enfrentado, as dificuldades que você tem vivenciado, ela parte por Jesus para transformar a sua vida. Se você estiver se envolvendo com o Senhor, se você estiver ouvindo a voz do Senhor, se estiver buscando a direção do céu, todas as coisas vão entrar no eixo sobre a sua vida. Porque, amados, nós muitas vezes buscamos as coisas materiais, aquilo que os nossos olhos contemplam, aquilo que nós conseguimos ver. E aí, querido, nós sofremos porque nosso olhar é enganoso. Eu costumo dizer que nós somos somos conduzidos e somos levados muito por aquilo que nós estamos vendo. Eu gosto de citar um exemplo, muito interessante, é que se você está num lugar, e duas pessoas olham para você e comentam uma com a outra, você já começa a pensar, estão falando de mim. E você começa a criar algumas coisas na sua mente, porque a nossa mente ela é super interessante, e nós começamos a criar muitas coisas na nossa mente, e quando nós geramos essas coisas na nossa mente, nós começamos a imaginar várias coisas. E aí a esperança que tem no nosso coração tem que ser em pensar naquilo que Deus tem para nós. Porque aí as pessoas estão conversando e você pensa que está falando de você e quando chega na verdade não está. E é muito interessante isso. E aí você pensa, poxa, estão falando de mim, mas na verdade não está. Pode ser que esteja, mas na verdade não, pode não estar falando. Mas por que você pensou isso? Porque você olhou. E quando você olhou, você imaginou. E quando você imaginou, você dá forma àquilo que você imaginou. Então, amados, nós precisamos utilizar isso pela palavra de Deus. Quando você olhar para a palavra de Deus, coloque ela no seu ouvido. Coloque ela dentro de você. A Bíblia vai dizer para inculcarmos a palavra, é colocar a palavra para dentro. Porque quando você coloca, querida, essa palavra para dentro, ela começa a transformar quem você é. Ela começa a mudar o seu pensamento, mudar o seu comportamento, e aí você vai viver o sobrenatural de Deus sobre a sua vida. O profeta está dizendo, quero trazer à memória aquilo que me traz esperança, e ele, para trazer a memória, ele precisa buscar na sua mente. Ele precisa buscar na sua mente o que Deus fez lá atrás. E é isso que alimenta a nossa fé. Você que está me ouvindo aí agora, eu quero fazer uma pergunta para você, que você pense aí. Você tem um histórico aonde você pôde provar do amor de Deus sobre a sua vida? Um momento em de adversidade que parecia tudo está perdido, mas a mão do Senhor sustentou você. Talvez você esteve perto da morte, mas o Senhor pegou e guardou a sua vida. Talvez você esteve quase perto de perder tudo, mas o Senhor pegou e guardou a sua vida. É isso que você tem que se alimentar. O Deus que fez no passado, faz no presente. Deus não dorme. A nossa esperança está aí, querido. Trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Deus não muda. Ele continua guardando o seu povo. Ele continua zelando por nós. Ele continua trabalhando. A Bíblia diz que desde a antiguidade ainda não se viu. Ainda não se ouviu de um Deus que trabalha a favor daqueles que nele esperam. Esperam. Querido, se a sua esperança nessa hora estiver em Jesus, você vai viver o novo do Senhor para você. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então muda a sua mentalidade, começa a transformar isso por meio da palavra.
Começa a ouvir a palavra do Senhor. Agora, uma outra coisa que eu quero falar para você, e quero me caminhar aqui para o fim da mensagem. Além, queridos, de você ouvir a palavra, além de você ter o seu momento com Jesus, comece a andar com pessoas que estimulem a sua fé. Comece a caminhar com pessoas que possam levar você a um pleno conhecimento de quem é Jesus. Eu tenho percebido, amado, que muitas vezes nós preferimos ficar no confortável. E por ficar no confortável, às vezes nós perdemos a oportunidade de vivenciarmos os milagres que o Senhor tem para nós. Perdemos a oportunidade de aprofundar naquilo que Deus tem para a nossa vida. Nesse momento de crise que o país vive, eu quero dizer para você que Deus tem uma palavra reservada para o seu coração de direcionamento para os dias de hoje. Salmo 25:14 vai dizer que a intimidade do Senhor são para aqueles que o temem, ao qual o Senhor revelará o desejo do seu coração. O Senhor tem um desejo no coração, o Senhor tem uma palavra para a sua família, o Senhor tem uma palavra para a nossa nação, o Senhor tem uma palavra para o mundo. Agora, para extrair essa palavra, precisamos de intimidade com o Senhor. Porque o segredo, a intimidade do Senhor são para aqueles que o temem, ao qual o Senhor vai revelar a sua aliança, o Senhor vai revelar aquilo que Ele quer fazer. É tempo de buscar a face do Senhor, amados. É tempo de voltarmos para a presença do Senhor. Deus tem nos dado uma nova oportunidade. Diante de tanto obstáculo, Deus tem dado uma oportunidade para nós de vivermos o sobrenatural dele. É desafiador nos dias de hoje. Mas a palavra de Deus para nós é uma palavra de desafio e de esperança e fé de que Ele vai agir em nosso favor. Mas nós precisamos, amado, de relacionamento com Jesus. Nós precisamos de estar sensível à voz do Espírito Santo. Você aí que está nos ouvindo, você que está participando, Deus Ele quer usar a sua vida nesse tempo. Deus Ele quer transformar você nesse momento. E não tem outro caminho se não for por Jesus. Quero trazer à memória aquilo que nos dá esperança. A nossa esperança é Jesus. A nossa esperança está em Deus. Então, amado, se volte para Jesus. Talvez você está nos acompanhando nesse culto de louvor ao Senhor e você ainda não tomou a decisão de entregar a sua vida para Jesus. Não tomou a decisão de deixar Jesus conduzir os seus passos, conduzir o seu pensamento. Mas talvez você quer fazer isso nessa hora. Estamos online, né? Mas você tem aí o contato das nossas redes sociais. Você tem o contato do telefone da nossa igreja. E você que quer tomar essa atitude nessa hora de aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, para que Ele possa conduzir você, para que você possa ter esperança no Senhor, né? Nós convidamos você a entrar em contato conosco, né? Manda lá uma mensagem na rede social ou telefona para a secretaria da igreja, né? É algo novo para a gente isso, mas nós queremos caminhar com você. É como nós estávamos falando aqui. A nossa fé ela precisa ser alimentada e para isso nós precisamos andar com pessoas que nos encorajem a viver o sobrenatural de Deus. E nós queremos caminhar com você. Então você que quer fazer essa decisão de aceitar de entregar a sua vida para Jesus, de deixar o Senhor Jesus conduzir seus passos. Talvez você fala, pastor, mas eu já vou na igreja, eu cumpro as coisas. Eu estou dizendo de entregar mesmo, de colocar a sua vida à disposição do Senhor. Contato conosco. Talvez você também está aí participando e você já até entregou, você já até tomou essa decisão. Mas talvez você, nesse tempo, se desviou do caminho. Está vivendo longe daquilo que Deus tem para você. Então eu quero fazer um convite para você. Retorne para os braços do Pai. O Senhor te espera. O Senhor, Ele quer que você possa viver o sobrenatural de Deus. É tempo de viver um tempo de arrependimento, um tempo de retornar para os braços do Senhor, um tempo de voltar para a casa do Pai. Momento de dificuldade, nós precisamos voltar para a origem.
Então você aí que nos ouve, que desviou da presença do Senhor, está se sentindo fraco, nós queremos abraçar você, nós queremos caminhar com você. Eu creio nesse agir de Deus sobre a sua vida. Então pode contar conosco também, entre em contato conosco nas redes sociais, né? Nós aqui estamos prontos a caminhar com você, né? Você vai ter o apoio dos seus pastores, né? Nós queremos ser companheiro para a sua vida. Bom, que Deus possa abençoar você nesse tempo. Vamos ter uma palavra de oração em nome de Jesus, né? Feche os seus olhos aí no seu lugar. Amado Deus, eterno Pai, nós somos gratos ao Senhor. Nós somos gratos a Ti, meu Pai, porque a nossa esperança, ela está em Ti. E nós queremos nessa noite, Senhor Deus, como igreja reunidas aqui, queremos trazer à memória aquilo que traz esperança para nós. E a nossa esperança está em Jesus Cristo. A Tua palavra, ela nos declara que tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. A Tua palavra diz que Cristo levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E a palavra do Senhor declara que sobre as suas pisaduras nós fomos sarados, Deus. Pai amado, eu quero clamar nessa hora para essa pessoa que está aqui partilhando conosco, que tem enfrentado dificuldade na sua saúde, que tem recebido uma palavra, meu Deus, que contraria a expectativa dela na área da saúde. Eu quero nessa hora clamar para que o Teu Espírito Santo visite essa pessoa, para que o Senhor toque nela, Pai, e opere o milagre em nome de Jesus. Nós queremos declarar uma palavra de cura para essa pessoa que está aqui agora vivenciando essa dificuldade. Que o poder do Senhor, Pai, esteja sobre a vida deles. Nós queremos abençoar a Tua igreja. Toque na vida dos Teus filhos, Senhor. Manifeste o Seu poder, manifeste a Sua graça. No nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados. Deus abençoe a sua vida. Deus transforme você nesse tempo. Nós queremos convidar você a participar conosco dos cultos, né, que nós faremos online, que compartilhe com a maioria das pessoas que você conseguir, pois Deus ele está se movendo e Ele tem uma palavra para nós nesse tempo. Né? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus conduza você, conduza os seus passos, e nós estamos, né, abertos a caminhar com você aí que tomou essa decisão e que quer entrar em contato conosco, né? Entenda que você tem pessoas aqui que vai conduzir você e vai caminhar contigo. Amado, Deus abençoe você, né? Que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida, que o amor do nosso Deus e eterno Pai esteja sobre você, e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a sua casa, sobre a sua família e sobre todos aqueles que estão ao redor da terra. Deus o abençoe, tenha uma noite abençoada e somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Deus abençoe, amados.